Olá, crianças! Vamos fazer as atividades de português dessa semana. Nós vamos utilizar o livro Apis de Língua Portuguesa, páginas 61, 62 e 63. Iniciando pela página 61, Língua, Usos e Reflexão. Nós vamos falar sobre frase e a ordem das palavras. Releia o trecho da fábula O Mosquito e o Leão. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu? Apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Letra A. Para contar o número de frases, observe quantos pontos finais há. Agora responda. Quantas frases há nesse trecho? Então, nós vamos observar aqui nesse trechinho os pontos finais. Nós temos um aqui depois de furioso e outro ponto final lá depois de sangrar. Então, a frase sempre começa depois desse ponto final, neste caso aqui, desse trecho. Então, nós vamos ter uma frase, que é a primeira, e a segunda frase que começou aqui depois do ponto final. Então, nós temos duas frases. Circule as palavras iniciadas por letra maiúscula. Então, nós temos a letra maiúscula ali no O e no com, que veio depois do ponto final. Nesse trecho, as palavras iniciadas por letra maiúscula começam as frases. Então, aqui nesse trecho, as frases começaram com a letra maiúscula e a gente sabe que elas terminaram no ponto final. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Primeira frase: com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. É a segunda frase. Número 2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha, que o apanhou e comeu. Então, aqui nós temos a primeira frase, que inicia aqui com letra maiúscula em o mosquito foi embora, termina aqui nesse ponto final. Nós iniciamos a segunda frase aqui no porém, que também começou com letra maiúscula, porém a vitória foi curta. Ponto final novamente, e nós vamos iniciar a terceira frase. Distraído, voou direto para a teia de aranha que o apanhou e comeu. Então, nesse trecho, nós temos 3 frases. Exercício 3. Releia mais um trecho da fábula. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Todas as letras maiúsculas iniciam a frase? Então, aqui, neste caso, nós só temos o início da frase com letra maiúscula aqui no depois. Aqui em Rei da Floresta é só como o leão era chamado, não inicia uma nova frase aqui, ó, nós não temos um ponto final. Então, não. As letras em Rei da Floresta apenas indicam como o leão era chamado. Então, aqui nós temos apenas uma frase. Começa aqui no depois e termina lá depois do nome aranha, no ponto final. Exercício 4. Agora releia a fala do mosquito. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver? Quantas frases há nesse texto, nesse trecho? Então, nesse trecho, nós temos a primeira frase, que começa aqui no não. Não tenho o mínimo medo de você. Ponto final. Primeira frase. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. É outra frase, ela termina aqui no ponto de interrogação. Depois do ponto de interrogação, nós temos letra maiúscula.
Então, a pontuação com a letra maiúscula depois vai indicar o início de uma nova frase. Na realidade, sou mais forte que você? Ponto final, letra maiúscula para iniciar mais uma frase. Se não acredita, vamos lutar para ver. Então, nesse trecho, nós temos 4 frases. Letra B, pinte de azul os sinais de pontuação que indicam o fim de uma frase. Então, nós vamos pintar o ponto final, o ponto de interrogação e mais o ponto final que vem depois de você e depois de vir. Página 62. Para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos nos atentar à ordem das palavras. Exercício 5. As palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque-as em ordem e descubra as frases. Não se esqueça de pontuar. Letra A. Leão, mosquito, o tentou o esmagar. Essa frase ela está sem sentido porque as palavras estão embaralhadas. Então, nós já sabemos que vamos começar sempre a frase com letra maiúscula. Então, aqui a letrinha O ela tem que ser a primeira. Nós vamos pensar como essa frase poderia ser organizada. Então, ó, o leão tentou esmagar o mosquito. E depois pontinho final. Letra B. Teia foi aranha o parar na mosquito dá. Vamos organizar sempre começando pela letra maiúscula. O mosquito foi parar na teia da aranha. Letra C. Lição: o filhos deixa os velho queira uma para. Como que a gente vai organizar? O velho queria deixar uma lição para os filhos. Letra D. Força faz união a. Começando pela letra maiúscula, nós vamos organizar e vai ficar a união faz a força. Escrevam aqui na letra A como que ficou a organização dessa primeira frase, crianças. Exercício 6. Releia as frases da atividade anterior e responda. O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? Então, pensando aqui na letra A, que a gente ainda não escreveu, ó. Leão, mosquito, o tentou o esmagar. O que acontece com essa frase quando as palavras estão todas bagunçadas? Fica difícil entendê-las. Elas não apresentam sentido. Então, quando a gente organiza aqui a frase, ó, o leão tentou esmagar o mosquito, a gente já entende o que a frase está querendo transmitir para a gente. Agora, quando está tudo embaralhado, leão, mosquito, o tentou o esmagar, a gente não consegue entender, a frase fica confusa. Então, podemos responder ali na letrinha A da letra C, do exercício 6. Fica difícil entendê-las, elas não apresentam sentido. Letra B. O que você observou para colocar as frases em ordem? Então, nós observamos a ordem das ideias, nós organizamos as ideias e sempre iniciamos com letra maiúscula. Hora de organizar o que estudamos. Leia junto o esquema a seguir. Então, vamos entender sobre a frase. As palavras em ordem para comunicar ideias. Para uma frase ela ser clara, as palavras têm que estar em ordem para comunicar as ideias. Geralmente, a frase é iniciada por uma letra maiúscula e tem um sinal de pontuação no final. Pode ser um ponto final ou um ponto de interrogação, como a gente já viu em outras situações. Então, a frase ela tem que ser clara, iniciar sempre por letra maiúscula e terminar com um sinal de pontuação, é muito importante. Página 63. Palavras em jogo.
sons nasais, sílabas com ão. Leia uma frase da fábula O Mosquito e o Leão. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Encontre e pinte as palavras que terminam como leão. Então, nós vamos aqui nesse caça-palavras achar todas as palavrinhas que terminam com ão. Eu já deixei aqui a dica para vocês de todas as palavrinhas. Terminou de pintar todas as palavras com bastante capricho? Você vai escrever aqui na letra B as palavras que você encontrou. Plural de palavras terminadas em ão. Nós já aprendemos que o plural é quando nós temos mais de um elemento. Então, quando nós temos uma coisa só, é o singular. Quando nós temos mais de um elemento, mais de uma coisa, essa palavra vai ficar no plural. Por exemplo, leão. Um leão apenas. A gente escreve leão. Quando a gente tem mais de um leão, por exemplo, 3, nós temos leões. Irmão, um irmão apenas. Quando a gente tem mais de um irmão, nós temos irmãos. Cão, a palavra no singular que representa apenas um cão. E quando a gente tem mais de um cão, nós temos cães. Nós temos que observar bem que, diferente de algumas palavrinhas que basta a gente colocar a letra S para ela ficar no plural, por exemplo, casa, casas, a gente coloca apenas a letra S. Nas palavras terminadas em ão, a regrinha já é diferente. Apesar de todas essas palavras no singular terminarem em ão, no plural a terminação muda, não é sempre igual. Então, leão, não basta a gente colocar o S aqui para ficar leãos. A palavra vai estar errada, o correto é leões. Então, tem que prestar bastante atenção. Compare o plural das palavras e escreva uma conclusão no caderno. Pode até mesmo colocar essa dica que eu deixei aqui do lado, essa conclusão. Apesar de todas as palavras no singular terminarem em ão, no plural a terminação muda, não é sempre igual, então tem que prestar bastante atenção. Crianças, essas foram as atividades de português. Terminando, é só enviar uma foto para o seu professor.